Shalom, shalom, meu nome é Adriel e hoje nós vamos começar a estudar a ética judaica. Como assim a ética judaica? É como você deve agir, como você deve proceder, como você deve pensar no dia a dia para você evoluir sempre. Se você quer evoluir, se você quiser ser um bom pai, se você quiser ser um bom marido, um bom empresário, um bom empregado, um bom trabalhador, uma pessoa honesta, justa e uma pessoa próspera, principalmente uma pessoa justa, você precisa estudar Pirkei Avot, que é a ética dos pais, especificamente Mishnah Avot, Masechet Avot, que é o tratado de Avot da Mishnah. Mas antes, a gente vai estudar o seguinte, antes de estudar, eu preciso explicar o que é a Mishnah. Então vamos lá. Tá escrito aqui, ó, logo no comecinho da Mishnah, Mishnah Aleph, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe é Moisés. Moshe, Moisés. Kibel, recebeu. Torá significa a lei, Misinai, que é do Monte Sinai. Então, Moshe Kibel Torá Misinai. Aqui primeiro, ó, Moshe Kibel Torá Misinai. Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai. E ele recebeu várias leis que a gente conhece como Aseret Hadibrot, Aseret Hadibrot, que é as 10 palavras, os 10 mandamentos. Só que aí que vem a coisa. O divino não somente deu para Moshe as tábuas da lei. Ele não deu somente a Aseret Hadibrot, que é os 10 mandamentos, que são as 10 palavras. Ele deu para Moshe também como praticar o Aseret Hadibrot, que é os 10 mandamentos. Como praticar? Como assim? Se você analisar bem, como está escrito? Está escrito que o divino deu para Moshe as leis e os mandamentos. Shemot 24:12. Está escrito o seguinte: E disse Adonai, o divino disse para Moshe: Vem até mim nas montanhas e espera lá, e eu vou te dar as tábuas da lei com os ensinamentos e os mandamentos que eu escrevi para instruir eles, o povo de Israel, para instruir eles. Então, o divino deixou as tábuas da lei junto com os mandamentos. Então, isso é extremamente importante. Olha só, aqui está escrito Ha-mitzvah, Verá Torá, Verá mitzvah. Então, é a lei, que é a Torá, e os preceitos. Mitzvah significa preceito, é uma lei, mas também significa preceito de como você seguir a Torá. Então, Torá são as leis e mitzvah significa preceito. Então, o divino ele deu para Moshe duas leis, duas Torot. Torá significa lei e Torot significa leis. Então, o divino deu duas leis. Uma lei para você praticar e a outra para como você praticar. Uma é uma ordem direta e a outra é o ensinamento de como praticar. Por exemplo, o divino diz que a gente tem que guardar o Shabat. O Shabat é uma aliança perpétua, como está escrito na Torá. Ou seja, para sempre o judeu guardará o Shabat, para sempre. Ele vai lembrar e guardar o Shabat. Mas o que significa lembrar e guardar? Como a gente deve guardar, sabe? Existem várias coisas, várias questões que a Torá não diz que são extremamente importantes. Mas é por isso que tem a Torá, outra Torá que ensina. E aí a gente chama da seguinte forma, a Torá escrita, a gente chama de Torá Shebertav, que é a Torá escrita. E a Torá que ensina como praticar, ela se fala Torá Shebal Peh, porque ela é uma Torá oral. Então, o divino deu a lei escrita, que é a Torá Shebertav, que é o Aseret Hadibrot, que também é o Torá Tanar. E aí depois tem como você praticar, que tem a importância exatamente igual, mas ela é passada de geração em geração, ela não é escrita. Ela não foi escrita. O propósito da lei oral de como praticar a Torá não foi ser escrita, porque o divino queria que se mantesse só com o povo judeu. Por que se mantesse só com o povo judeu? Para ninguém profanar a lei, você tá entendendo? Porque imagina comigo, se uma pessoa que não é judia aprender como praticar a Torá e ela usar de maneira indevida, se ela profanar, usar de maneira inadequada, ela transgredir, ela vai estar causando uma maldição horrível na vida dela e da família dela, não somente para ela, mas como para o mundo.
como para as outras pessoas, porque o conhecimento divino, ele eleva a sua vida gigantemente, mas você usar ele pro mal, ele também faz muito, ele destrói muito. Então é preciso usar o conhecimento divino com responsabilidade. Por isso o divino falou o seguinte: o judeu tem a responsabilidade de guardar o sagrado, o divino, tudo que Hashem falou, tudo que o Eterno falou, e não espalha pra ninguém, não fala pra ninguém. Você vai falar de pai pra filho, vai manter de pai pra filho. E aí, depois de algum tempo, por causa das guerras, todo mundo sabe disso, o judeu sofreu várias expulsões, várias galut, né, várias diásporas. E aí, para não se perder, porque as pessoas começaram, porque vários judeus no canto do mundo começaram a deixar de praticar, ou cada um começou a ter uma interpretação diferente, e aquela interpretação única que veio de Moshe, que veio direto do divino para Moshe, estava se perdendo. E aí, o que o rabino, o grande mestre, chefe do Knesset, ele fez o seguinte: um remanescente do Knesset, ele fez o seguinte: vamos agora reunir as Braitot, que são os conjuntos de discussões que algumas pessoas, que algumas escolas, algumas yeshivot escreveram, várias na verdade, não algumas, várias. Nós vamos reunir esse conhecimento e formar o compilado da Mishnah. Então a gente tem a Mishnah, que é um compilado da lei oral que o divino passou para Moshe, e aí foi passando de geração em geração, e a gente vai ver isso aqui agora. E é exatamente isso que está escrito aqui. Então, Moshe kibel Torah miSinai, Moshe recebeu a Torá do Sinai, do monte Sinai, o Messará, e passou, transmitiu, Yehoshua. Para quem? Quem é Yehoshua? Era o sucessor de Moshe. Yehoshua ben Nun, filho de Nun. E aí depois tem aqui, ó, Yehoshua, que é Josué, né? Josué, lembrei do nome. Lezeknim, para os anciões. Então, Moshe kibel Torah miSinai, Moshe recebeu a Torá do Sinai, no Monte Sinai, diretamente do divino, e ele transmitiu Yehoshua para Josué, Yehoshua lezeknim, passou para os sábios, os Eknim, Nevim, dos sábios, eles transmitiram para os profetas, o Nevim, Messaruá, Leonshei Knesset Agedulá. E aí os Neviim, que são os profetas, transmitiram esse conhecimento, a lei oral, que passou por toda essa cadeia, para o Knesset Agedulá, que é a grande assembleia rabínica, a grande assembleia rabínica de estudos, que eram conjuntos de rabinos extremamente estudiosos, que fazia a manutenção das leis, da lei oral. E aí está escrito o seguinte: Hamamru Shelosha Devarim. Eles quem? Ele está falando do Knesset Agedulá. Não somente do Knesset Agedulá, que é a assembleia rabínica que recebeu toda essa sabedoria, né, além da Torá Shebertav, eles também receberam a Torá Shebal Peh, mas não somente eles, toda essa cadeia de transmissão, desde Moshe até Knesset Agedulá, eles costumavam dizer Hem Amru Shelosha Devarim, eles costumavam dizer 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? E é aqui que fica extremamente importante. Preste bem atenção. Revu mitunim badim. Sejam pacientes no julgamento. Revu mitunim badim. O que significa isso? Revu, sejam, mitunim, pacientes. Badim, com o julgamento. E o que é o julgamento? O julgamento é a prática da lei. Na hora de aplicar, na hora de estudar, na hora de você ver na prática como funciona e você colocar no dia a dia. Então, quando você for praticar a lei, seja paciente, estude ela, aprenda com ela, veja o que os sábios querem dizer, o que os sábios estão discutindo. Toda essa cadeia de conhecimento passada, desde lá até aqui, nós temos comentários maravilhosos de como praticar, de como seguir, de como estudar. Essa é a essência judaica, discussão, debate, procurando sempre a elevação da nossa vida. Vamos discutir, vamos conversar. Qual a melhor maneira de praticar? Quando praticar? Por que praticar? A intensidade da prática. É sempre importante a gente ter paciência para discutir Torá, ter paciência para discutir o sagrado. Isso a gente pode levar para a vida. Não é necessariamente só sobre a Torá. A gente pode levar isso para a vida. Quando você for discutir alguma coisa na sua vida,
tenha paciência para conversar. Tenha calma. Vamos olhar os detalhes. O que fazer, quando fazer, como não fazer, como fazer. Isso é de extrema importância, porque aí você vai praticar as coisas com mais cuidado e você vai ter mais resultados na sua vida, porque a sua alma vai estar mais elevada, o seu espírito, a sua alma vai estar mais próxima do divino, e aí você vai começar a ter mais resultados. Você vai se sentir uma pessoa mais elevada, você vai conseguir cumprir mais serviços, você vai se sentir mais disposto no dia a dia. Então, é sempre importante a gente respirar fundo e praticar julgamento com paciência. Não somente na prática, mas na hora também de julgar as outras pessoas. Dentro do que eu acabei de falar, porque Vaikra diz o seguinte, que nós devemos repreender os nossos irmãos. Então, isso é um preceito. Se você vê o seu irmão fazendo algo errado, se você vê o Yehudi fazendo algo errado, você tem que repreender ele. Não de maneira que vai envergonhar ele, não de maneira que vai envergonhá-lo ou envergonhá-la. Você tem que chamar no privado, conversar com a pessoa e aí você tem que falar com ela, olha, isso que você está fazendo é errado. E até nesse julgamento, você tem que ser uma pessoa paciente. Na hora de julgar os outros, seja paciente. Na hora de praticar o serviço, seja paciente. Na hora de estudar a Torá, seja paciente. Não precisa correr, ok? Estamos falando do sagrado, isso é de extrema importância. Agora, olha só que interessante isso daqui. E façam para vocês e que instituem para vocês, criem para vocês, vários estudiosos. Uma quantidade bem grande de estudiosos. Olha só que interessante também. Por isso que é importante a gente viver em comunidade. Sempre estudando o Torá com outras pessoas, discutindo. O judaísmo é uma prática, é um ideal que se pratica com várias outras pessoas. Não se pratica o judaísmo sozinho, jamais. Sempre estudando, praticando, fazendo o serviço, procurando se elevar com outras pessoas. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. E isso aqui é um preceito. Isso aqui que eu tô falando é lei, não tem discussão. Se aqui tá pedindo para você ser paciente no serviço, ser paciente no julgamento, seja paciente no julgamento. Discuta qual a melhor forma de ser paciente. Não se você deve ser paciente ou não, porque aqui já está dizendo, seja paciente. Vamos ser paciente. Não tem discussão. Como ser paciente é a discussão adequada. E aqui também, instituem, fundamentem vários estudiosos. Então, isso aqui não é só em relação à comunidade, que na sua família haja estudiosos, que na sua família existam pessoas estudiosas, pessoas que queiram estudar a Torá e que você seja o exemplo. Então, isso aqui não é só para o mundo espiritual, isso aqui é para tudo. Então, quando você for estudar alguma coisa, estude, crie pessoas que queiram estudar a respeito, estimule essa força, essa vontade, essa paixão pelo estudo, deixe livros pela sua casa, compre livros, leia livros, incentive as pessoas a lerem também. Isso é excelente, isso vai criar um ambiente elevado na sua família, um ambiente em que as pessoas procurem coisas elevadas, coisas justas, assuntos importantes que venham agregar na sua vida, não assuntos inúteis. Isso é de extrema importância. Então, criem estudiosos, muitos estudiosos, não são poucos, muitos estudiosos. Isso é um preceito, isso é uma lei. E olha só que interessante também, ó. E isso aqui é a coisa mais importante que você vai ouvir. Preste atenção, ouça com carinho. Vasu siag la Torá. E faça cerca, uma proteção la Torá, para a lei. A lei precisa ser protegida? Não. O contexto aqui é completamente diferente. Na verdade, não é a lei que precisa ser protegida, é você que precisa ser protegido. Como assim? Vou explicar agora. Se eu te pedir um favor e falar assim, ó, tem como você esquentar a comida pra mim? E aí você vai lá e esquenta a comida. Você vai lá, chega no fogão, acende o fogo e aí você começa a esquentar a comida, tá esquentando a comida e aí você sai andando por aí, deixa a comida lá no fogo. Isso seria uma atitude irresponsável. Então o que você vai fazer? Você vai criar atitudes de precaução.
Como assim atitude de precaução? Você vai lá checar a cada tanto tempo. Mesmo que você esteja com a rotina bem corrida, você está esquentando alguma comida e você está checando a cada tanto tempo. Isso se chama precaução e manutenção do serviço. Você está fazendo manutenção do serviço. O judeu, ele tem que fazer exatamente isso. Então, você criar cercas é você criar atitudes de precaução para evitar transgredir alguma lei. Então, vou te dar um exemplo. Se o divino falou não adulterarás, preste atenção. Se o divino falou não adulterarás, você não vai ficar no limite da barreira. O que você vai fazer? Baseado no seu conhecimento, na sua comunidade, se conhecendo, entendendo quem você é, você vai criar leis que te proíbam de cometer ou de chegar perto de quebrar alguma lei maior, por exemplo. E se você se conhece, você sabe que você é uma pessoa fraca, você não tem controle próprio, e se reconhecer como um ser humano fraco, reconhecer a si mesmo como uma pessoa falha, te faz mais forte. Porque se você se reconhece como uma pessoa fraca, você vai fazer o seguinte: tá bom, eu não posso adulterar, eu não posso trair a minha esposa. Então eu vou colocar uma lei de não ficar sozinho com nenhuma mulher. Eu não vou conversar com mulher nenhuma sozinho. Isso é uma lei que você criou para evitar cumprir a lei maior. Se você descumprir a lei menor, não tem problema, porque a lei maior está protegida. Então você vai construindo várias leis que te impedem de descumprir a lei maior baseada em quem você é. Então essas coisas, essas cercas, essas proteções que você vai criando para você mesmo se prevenir de errar, isso se chama proteção. Cercas, você vai criando cercas em volta da lei. E isso é algo individual, baseado também na sua comunidade. É claro que sua comunidade vai definir as regras e você vai ter que respeitá-las. Mas isso é uma questão individual, tá? Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um problema. Por exemplo, eu me conheço, eu sei os meus defeitos. Você se conhece, você sabe os seus defeitos. E é importante você se reconhecer. Por exemplo, se você é uma pessoa estourada, uma pessoa agressiva, é de extrema importância você crie cercas para evitar que você seja uma pessoa estourada, para evitar que você seja uma pessoa agressiva. Então, você com paciência vai analisar o que te deixa nervoso, o que te deixa agressivo ou agressiva. E aí você vai criar cercas para impedir que você chegue naquele ponto. Por exemplo, quando eu fico perto de pessoas que estão, não sei, fumando, isso me irrita. O que você faz? Cria cercas para você não ficar perto de pessoas acender o cigarro, você vai embora. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que você se fortaleça mais, seja uma pessoa melhor, mais produtiva, porque você criou cercas para evitar com que você chegue nas suas falhas, tá entendendo? Você criou proteção em volta da lei. E isso, como eu falei, não é só na questão da elevação da alma no sentido espiritual, mas a elevação da alma no sentido nesse mundo aqui, Olam Hazé, nesse mundo que nós estamos. Então, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom marido, para você ser um bom filho, um bom funcionário, um bom empregado, um bom patrão, você precisa seguir essas leis. Então, seja paciente no estudo da Torá e na prática do julgamento. Crie vários estudiosos para você conviver com eles, pessoas que estudem a Torá, e faça cercas para que você não transgrida ela e sempre evolua, não somente no mundo espiritual, mas nesse mundo aqui que nós estamos vivendo. Mas é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e um recado extremamente importante: caso você queira fazer parte de uma comunidade praticante, uma comunidade ortodoxa, uma comunidade que está continuamente estudando judaísmo, halachá, prática judaica, um serviço procurando fazer um serviço mais elevado, um serviço mais apropriado, entre em contato comigo no Twitter, na Academia da Torá. Nessa página aqui, ó. Entre em contato com a gente lá na Academia da Torá. E aí você vai entrar em contato comigo, falar comigo. E aí a gente vai conversar. Eu vou ver se você é uma pessoa séria, se você quer realmente estudar judaísmo. E aí eu vou te colocar no grupo da nossa comunidade, onde a gente tem estudos, discussões frequentemente. E aí você vai poder elevar a sua alma, elevar a sua vida da sua família, principalmente. Mas é isso aí. Muito obrigado e até o próximo shiur, até a próxima aula.